Saudamos a todos os nossos amigos e irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus e nos alegramos em poder estar mais um dia junto com vocês para estudarmos a Bíblia. Somos agradecidos a Deus por este dia de vida e também somos agradecidos a Deus por este momento que temos para estudar a Bíblia. Agradecemos a todos vocês, amigos e irmãos, que têm inscrito para o canal Hora Tranquila, vocês que pedem orações, vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube. Todos vocês são muito importantes para cada um de nós e também especialmente para Deus. O nosso objetivo é juntos podermos crescer na graça, no conhecimento do nosso Senhor Jesus, através do estudo da Bíblia que fazemos diariamente e também através dos momentos de oração que temos em nosso canal. Nós aqui queremos mandar um alô especial para aqueles que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos: Ana Neves, de Manaus, Marli Lima, de Alto Horizonte, em Goiás, Dorinha Lacerda, Rosa Palucci Machado, Dilza Flora Braga dos Santos, de São Gonçalo, em Rio de Janeiro, Sidival e Eliana de Guaxupé, em Minas Gerais, e todos os demais que nos escrevem. Iremos sempre mandar um alô para vocês também. Iremos orar. Santo Deus e Pai que estás nos céus, estamos agradecidos por este dia que estás nos concedendo. Estamos agradecidos por este momento que vamos ter estudando a Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo seja concedido a cada um de nós, nos dando entendimento do estudo que iremos fazer. Fale ao nosso coração, ajuda-nos a tomar decisões acertadas ao Teu lado, que possamos viver a Tua vontade em nossa vida. Pedimos uma bênção especial para cada irmão e amigo onde quer que nos acompanham, especialmente aqueles que pedem orações. Tu sabes os problemas que cada um tem enfrentado. Queremos orar também, ó Deus, por todos aqueles que estão sendo afetados pelas fortes chuvas que têm caído, especialmente no estado do Espírito Santo e também no estado de Minas Gerais. Pessoas que perderam tudo. Tenhas misericórdia, ó Pai, de cada um, ajuda-os na recuperação de suas propriedades e também de tudo aquilo que eles possuíam. Nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Estamos continuando o capítulo 4 de Daniel e você pode e deve ler todo o capítulo 4. Leia capítulo 4 de Daniel para que possa entender o estudo que estamos fazendo. Como eu já disse essa semana, nós não temos como ler aqui para vocês todo o capítulo, mas nós estamos lendo alguns versículos para que possamos ir entendendo o que aconteceu daquele sonho que o rei Nabucodonosor teve desta grande árvore, e que essa árvore seria cortada e ia deixar só o toco e as raízes no solo, e então o orvalho que cai do céu iria molhar aquele toco, aquelas raízes durante 7 anos. E então os adivinhos, encantadores, magos, os sábios de Babilônia não conseguiram interpretar este sonho para o rei, especialmente quando chegou nesta parte que disse que a árvore seria cortada. E então Daniel foi chamado e Daniel deu a interpretação para o rei Nabucodonosor do que iria acontecer. Daniel a princípio pensou que este sonho era contra os inimigos do rei, mas Deus mostrou a Daniel que era exatamente com o rei Nabucodonosor que iria acontecer isso. Ele era um rei orgulhoso, ele era um rei que se achava superior a tudo e a todos. Ele teve algumas oportunidades quando aqueles 3 jovens chegaram em Babilônia, e Daniel chegaram em Babilônia, que não comeram da comida do rei, eles foram mais sábios do que os demais. Depois, quando Daniel interpretou o sonho daquela estátua com aqueles metais, e ainda quando aqueles jovens foram lançados na fornalha, Nabucodonosor teve várias oportunidades para reconhecer o Deus de Israel como o Deus verdadeiro, o Deus que tem o controle de todas as coisas, mas ele se recusava a reconhecer
o Deus de Israel como Deus verdadeiro. E então este capítulo 4 de Daniel foi escrito pelo próprio rei Nabucodonosor, ele que escreveu. Era como se fosse uma carta, ele escrevendo para todos os seus súditos, reconhecendo o Deus de Israel como o único Deus verdadeiro. E então, Nabucodonosor, certo dia, estava andando ali no seu palácio, e no terraço do palácio, ele olhando tudo aquilo, as maravilhas que ele havia construído, e ele buscando a glória para si, e nesse momento, aquele mensageiro celestial, que diz aqui no capítulo 4, foi enviado por Deus e tocou então em Nabucodonosor, e ele perdeu o sentido. Como diz aqui, o coração humano seria tirado, ia ser colocado um coração de animal. Então, Nabucodonosor perdeu os seus sentidos, e ele foi levado para o pasto viver como um animal durante 7 anos. Que humilhação, não é mesmo, irmãos? Que humilhação! Isso acontece quando nós também temos mais do que provas suficientes de que Deus é o Deus verdadeiro, de que nós deveremos recorrer a Ele a todo instante, não somente nos momentos difíceis, e deixar que Deus faça uma obra em nós, e nós não nos humilhamos. Nós queremos manter o nosso orgulho, nós queremos manter o nosso status, nós queremos mostrar que nós conseguiremos o que nós queremos. E então, às vezes Deus permite que certas situações que nós estamos passando hoje são consequências de nossas escolhas erradas em não ter reconhecido o nosso Deus como o único capaz de solucionar os problemas. E então, quando nós, passado algum tempo nessa situação que estamos passando, reconhecemos a Deus e o buscamos, então Deus, ele começa a agir em nossa vida. A mesma coisa que aconteceu com Nabucodonosor pode também acontecer, e tem acontecido muito hoje em nossos dias com alguns dos que são cristãos. Em 2 Reis, capítulo 20, versos 2 a 5, nos diz assim: Quando Ezequias ouviu isso, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ó Senhor, lembra-te de como sempre te servi com fidelidade e devoção, e de como sempre fiz o que é certo aos teus olhos. Depois, o rei chorou amargamente. Então, antes que Isaías deixasse o pátio intermediário, recebeu esta mensagem do Senhor: Volte a Ezequias, líder do meu povo, e diga-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Vou curá-lo, e daqui a 3 dias você sairá da cama e irá ao templo do Senhor. Aqui é aquela situação de Ezequias, que o profeta Isaías disse que ele iria morrer. Ele chorou, orou, e Deus concedeu mais 15 anos de vida a Ezequias, e ele reconheceu que Deus era o único capaz de solucionar o problema daquela enfermidade que ele estava, e Deus o curou. Infelizmente, depois, no final da vida, Ezequias ele se desviou, mas naquele momento ali, Deus atuou. E assim, irmãos, é conosco, estamos passando por um problema difícil que não tem solução. Deus ele pode nos curar, pode nos restaurar. Deus ele pode fazer a vontade dele em nossa vida e que seja o melhor para nós. Nós lemos também em Jonas 3, capítulo 3, verso 10, quando Deus viu o que fizeram e como deixaram seus maus caminhos, voltou atrás e não os destruiu como havia ameaçado. Aqui falando de Nínive. Deus disse que iria destruir Nínive, mas eles se converteram e Deus não destruiu. Vejam, irmãos, mais um exemplo na palavra de Deus de que nós deveremos confiar no nosso Deus. Nós não podemos confiar em nós mesmos. Nós precisamos nos humilhar diante de Deus. E em Jeremias capítulo 18, versos 7 e 8, Jeremias 18, 7 e 8 diz assim: Se eu anunciar que uma nação ou reino será arrancado, derrubado e destruído, mas essa nação abandonar seus maus caminhos, não a destruirei como havia planejado. Então, Deus mesmo dizendo. Ele disse que destruiria, mas se converterem, se se arrependerem, ele não iria destruir. E assim também, irmãos, é conosco. Aonde está a nossa fé?
Nós que nos dizemos cristãos, que cremos em Jesus, que Jesus tem poder, e onde está a nossa fé? Vejam o que aconteceu com Nabucodonosor. Deus, irmãos, ele tem o controle. A lição que nós devemos aprender nesse capítulo 4 de Daniel é que Deus, ele desejava ensinar aquele rei arrogante, a Nabucodonosor, que o céu domina, o céu tem o controle. Não são os homens que têm o controle. E ainda nós deveremos ter sempre em mente que Deus tinha um propósito muito grande na vida de Nabucodonosor, conforme está escrito aqui em Daniel capítulo 4, verso 17, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Então Deus, ele tem o domínio. Nós não deveremos nunca duvidar da palavra de Deus. E Deus, ele pode dar ao mais humilde ser humano poder e estar dominando sobre as outras pessoas. O que nós precisamos então entender que assim como aconteceu com Nabucodonosor, assim também acontece hoje. Deus, ele tem o controle de todas as coisas. Deus, ele tem o domínio e que nós jamais nos esqueçamos disso. Que Deus nos abençoe. Iremos estar de volta amanhã dando sequência a este estudo. Mas lembrem-se, nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. 2 Pedro capítulo 3, verso 13. Que Deus nos abençoe.